Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, hoje a gente vai voltar aqui, né? Com os elementos, né? Como combinados pós-textuais, né? Como combinado desde a última aula. Então, olha só. Esses elementos pós-textuais são aqueles elementos que vão complementar, né? O seu trabalho, tá? Então, olha só, as estruturas. A estrutura dele, né? Esse pós, ele é composto de elementos como a referência, que é algo obrigatório, tá? O glossário, também como obrigatório. Aí tem a parte dos apêndices e anexos, que são opcionais. Então, né, esses elementos pós-textuais, ou seja, uma descrição segundo as normas, né, da BNT, a gente tem o seguinte: a referência. O que é uma referência, né? Ela é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, né? Que permite a identificação individual, conforme a BNT. Esse elemento, ele é obrigatório para todos os documentos citados no texto, mesmo que em notas de rodapé, ou seja, qualquer citação que você for usar de alguém, ela tem que entrar lá na referência. Aquilo que você leu para poder fazer uma pesquisa tem que entrar também na referência. Mais para frente a gente vai ver como fazer essa referência, tá? Que não é só ir lá e colocar o autor, não. Tem algumas normas, tá? De como produzi-lo. O que é o glossário, né? O glossário é uma lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas das suas respectivas definições, né? Então, são aquelas palavras ou expressões técnicas utilizadas, né, em um seu texto. Elementos pós-textuais ainda aí, a gente tem o apêndice, né? Ele é o texto, um documento elaborado pelo autor próprio, né? Que complementa a sua argumentação sem dar prejuízo da sonoridade nuclear do seu trabalho. São identificados por letras maiúsculas consecutivas como travessão e pelos respectivos títulos. Então, a gente pode escrever o apêndice A. O que é o apêndice A? Uma avaliação numérica. O apêndice B, uma avaliação estrutural, e assim por diante. Então, esse apêndice é aquilo que você constrói, tá? Se você construir um elemento, você tem que colocar ele nesse apêndice, tá? Na parte do apêndice, né, você deve utilizar letras maiúsculas dobradas quando o número de apêndices esgotar 23 letras do alfabeto. Anexos. É um texto, um documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração, né? Os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, pelo travessão e pelos respectivos títulos que você pode ter. Exemplo, o anexo A. O que vai vir no anexo A? O anexo A é uma representação gráfica da contagem de células inflamatórias. Grupo 1. Então, esse é o anexo A. Então, eu boto o anexo A e digo o que ele é, o que ele representa. Assim como o anexo B, C, D e outros por diante, igual o B. O B é uma representação gráfica da contagem de células inflamatórias de grupo 2. Tá? Você pode utilizar letras maiúsculas dobradas quando o seu número de anexo esgotar 23 letras do alfabeto. O índice deverá ser elaborado conforme as normas da BNT, né? E logo mais para frente a gente vai ver como
se monta um índice, tá? Só para lembrar, o índice é aquele que você olha o que vai ter no seu trabalho, né? Qual página está constando cada um. Ok? Papel e formato. Né? Agora é uma questão a gente pensar no papel e no formato e como a gente vai formatar o nosso trabalho. Então, olha só, primeiramente o seu trabalho deve ser composto, né? Na cor branca, no formato de A4, isso quando você tem que entregá-lo ou quando você tem que mandar via e-mail por outro sistema, tá? As dimensões desse papel A4 é sempre de 21 centímetros por 29,7, tá? Esse papel é sempre bom você ter ele em boa qualidade, porque a gente sabe que o papel tem aqueles bem fininhos, né? Então, sempre procurar um papel de boa qualidade. E opaco, né? Ele não pode ser um papel brilhoso para a entrega do seu trabalho. Todos os textos, quadros, tabelas, legendas e figuras, elas devem estar sempre numa posição vertical, tá? Em alguns casos excepcionais, quadros e tabelas com várias colunas ou ainda anexos e ilustrações que necessitam uma apresentação, eles podem ser colocados na posição horizontal ou ainda como página de paisagem, tá? E como virar a página de vertical para horizontal, a gente chama de modo retrato ou modo paisagem, tá? Modo retrato é posição vertical, modo paisagem, posição horizontal. Agora a gente vai ter aí a folha guia, né? Essa folha aí, ela deve ser formada com uma fonte de tamanho 12 para o texto. Então, gente, toda vez que você for digitar um texto, o tamanho da letra é 12, tá? Agora, fontes de tamanho 10 para textos de tamanhos menores, pode ser no caso de uma citação, tá? De mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legendas, ilustrações e tabelas. Nesses casos, aí, vocês podem estar colocando uma fonte com tamanho 10, tá ok? Agora, é um texto que você está descrevendo, tem que ser tamanho 12. E quando eu falo texto que você está escrevendo, gente, não é copiado da internet lá não, tá? Porque isso daí se chama plágio, tá? O texto é quando você descreve, você leu sobre aquilo e vai escrever sobre o que entendeu. Margem. A margem que você deve deixar, ela deve ser à esquerda e superior 3 centímetros, então isso é a distância. E à direita e inferior 2 centímetros de distância. Espacejamento, né? Todo texto digitado com espaçamento duplo, tá? A gente vai ver depois como coloca-se isso no seu trabalho. Citações de mais de 3 linhas, as notas, as referências, legendas de ilustração e tabelas, ficha catalográfica, a natureza do seu trabalho, o objetivo, o nome da instituição que é submetida, a área de concentração do seu trabalho, deve ser sempre digitado com espaçamentos simples. O alinhamento do texto, né? Quando você alinha o texto sempre justificado, de forma justificada, tá ok? E com parágrafos de deslocamento de 1 centímetro, ou seja, a distância de um parágrafo para outro de 1 centímetro, ok? Paginação. Todas as folhas do seu trabalho, muito importante, a partir da folha de rosto. Professor, a capa tem? Não, a capa não tem paginação, tá? Ok? Porém, você deve contar ela sequencialmente. Então, a capa é a 1. Ah, 2 é a folha de rosto? Então, vamos começar. 2 é a folha de rosto é a 2, não é a 1. Ok? Então, gente, olha só. A paginação ela só pode ser numerada a partir da primeira folha da parte textual. No caso do seu resumo, né? Sempre com algarismos árabicos no canto superior direito, a 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha.
A numeração contínua em todos os volumes, caso vocês tenham mais de um volume, né? Havendo apêndice e anexos, numerar na sequência do texto principal do seu trabalho. Ok? Numeração, uma numeração progressiva, né? É adotar a numeração para seções do seu documento. Títulos das seções primárias devem se iniciar em folhas distintas e destacar gradativamente os títulos das suas seções utilizando negrito, utilizando um grifo ou itálico, tá? Ou caixa alta ainda, que pode ser chamado de redondo. De acordo assim, então, com as nossas normas da ABNT para a construção do trabalho. Não se assusta agora não, que depois a gente vai estar construindo um trabalho junto, a gente vai ver como faz esse passo a passo, tá bom? As abreviaturas e siglas, né, e equações e fórmulas, a gente vai deixar já para a nossa próxima aula, tá ok? Em sequência, tá? Semana que vem. Então, boa sexta-feira a todos, boa noite. A gente encerra por aqui.